TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. Ao vivo é na terça, programa de saúde gravado é sábado. Eu sempre gosto de falar aqui com o Mairink Júnior, que é o nosso diretor-geral, Flaviano Cunha, que é o nosso diretor de jornalismo, que não justifica gravarmos um programa. O interessante é que ele seja ao vivo e o interessante é que você, telespectador, possa participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é a segunda terça-feira de maio, hoje é dia 10 de maio. Eu não posso perder tempo. Vou apresentar agora com muito prazer a minha convidada, a nossa entrevistada do programa desta terça-feira. Pela primeira vez no estúdio da TV Candidez, eu recebo a médica cirurgiã vascular, doutora Paula Andrade. Doutora Paula Andrade, prazer recebê-la aqui pela primeira vez nos nossos estúdios aqui da TV Candidez. Em nome da direção da TV Candidez, o nosso diretor Mairink Júnior, muito obrigado por ter aceito esse convite. Estar aqui trazendo essas informações importantes. Hoje o nosso tema é varizes. Boa noite. Boa noite, Samuel. Obrigado por me receber aqui na TV Candidez, no programa Amostra Grátis. É um prazer. Obrigada. Bacana. Para você que está sintonizando a TV Candidez agora, o Amostra Grátis da Saúde está começando. E hoje a gente vai falar sobre a questão das varizes, né? Muito mais voltado para a questão da prevenção e, é claro, sobre o que há de novidade na questão das varizes. A gente vai contar também um pouco da história de vida, da caminhada da doutora Paula Andrade. Você pode participar conosco, hein? Enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Doutora Paula Andrade, a gente já entrevistou aqui outros seus colegas médicos cirurgiões vasculares e algo que sempre fica muito marcado é sobre a questão da prevenção. Sim. Existe como prevenir as varizes e como isso acontece? Para a gente começar esse nosso bate-papo. Sim, existe sim, Samuel, como. O principal é ter uma vida saudável, estilo de vida saudável, evitando tabagismo, evitando excesso de peso, fazer atividade física, hidratar bem as peles e sempre que perceber algum vasinho, alguma variz maior, procurar um angiologista para poder tratar o mais rápido possível. A prevenção passa por aí também e sempre ter um angiologista por perto. E como é que a gente vai fazer essa prevenção? Você fez agora um resumo muito bem feito, né, da questão do hábito de vida saudável. E quando a gente fala da questão das varizes, é muito marcado a questão das mulheres, que eu vou dizer que, sem erro aqui, que é a maioria, né, se comparado aí aos homens. Sim. Como é que a mulher vai prevenir, assim, no seu dia a dia? Que dicas importantes a médica cirurgiã vascular pode dar para algumas mulheres que não querem ter problema no futuro? Evitar ganho de peso, né? O excesso de peso aumenta a pressão abdominal e vai aumentar a pressão nas pernas. Então, evitar, dentro do possível, é claro, passar grande parte do tempo sentado ou em pé. Se tiver que passar esse período prolongado, então, dá preferência para utilizar meios de compressão, ou no meio do intervalo poder fazer uma caminhada pequena, movimentar um pouco as pernas com movimento de subida e sem salto, isso ajuda a melhorar a circulação. As mulheres têm a questão dos hormônios, né? Tanto na gestação, pessoas que usam o anticoncepcional percebem, às vezes, no período menstrual, a piora das dores na perna. Então, assim, fazer de tudo para poder evitar esses impactos, perda de peso, atividade física, tudo isso é importante para poder prevenir, sim, principalmente nas mulheres, que, como o senhor falou, é a grande maioria dos nossos pacientes.
E a questão da genética? Uma jovem hoje na faixa dos 20 anos e que já tem uma mãe que apresenta problema de varizes, esta filha com 20 anos, ela deve ter um cuidado mais redobrado, doutora Paula? Com certeza, sim. A gente sabe que a varizes tem um fator genético importante, então pacientes que já sabem que tem uma história de mães, tias, avós, que precisaram de operar, já começaram a surgir alguns vasinhos, já pode procurar para começar o tratamento, para evitar de prolongar, já que a gente sabe que tem um fator genético muito importante aí. Quando se fala da questão das varizes, nós estamos falando de um tratamento que vai ser a longo prazo, vai ser durante vários anos, ou seja, quem apresenta o problema vai ter sempre algo recorrente e sempre fazer aí, digamos, algum procedimento, popularmente aplicação, ou apenas com um tratamento pontual, esse problema pode ser eliminado? Como é que você vê essa questão? Sim, ele pode ser eliminado, né? A gente consegue dar uma melhora importante, mas a gente sempre brinca com os pacientes que na hora que terminar o tratamento, não é para sumir depois também do consultório. Tem sempre que estar uma vez por ano fazendo manutenção com a gente, se precisar fazer mais alguma aplicação a gente faz, mas dá para melhorar sim. Paciente que demorou muito tempo para nos procurar, às vezes vem com aquele tanto de varizes, sim, a gente consegue dar uma melhora importante, que vai, querendo ou não, espaçar um pouco a consulta dele com a gente, mas pelo menos uma vez por ano tem que fazer manutenção, ver se surgiu mais algum vasinho. As varizes grandes e as varizes que vão aparecendo, a gente consegue tratar, elas não vão voltar, mas algum vasinho novo que surgir, a gente consegue manter depois nessa visita de manutenção que a gente fala. E quando a gente fala da questão das varizes, a preocupação, ela não é apenas com a questão estética. Você pode explicar um pouco para a gente? É claro que a estética, principalmente para a mulher, que, vamos dizer assim, carrega um pouco mais de vaidade do que o homem, né? Não é só uma questão estética. Não. Quais são esses problemas que podem acontecer na vida da pessoa se, por exemplo, o paciente ignorar esse tipo de problema? Sim, os vasinhos que a gente consegue ver são a ponta do iceberg, igual a gente brinca, né? Assim, aquilo ali são as folhas da árvore que estão aparecendo na nossa pele, mas a raiz está lá mais profunda, uma veia que está insuficiente. Então, às vezes, o paciente acha que realmente, como você falou, é só vaidade, não vou ligar, não vou procurar, não vou gastar com isso. Enquanto isso, o problema da doença venosa está ali, instalado. É questão de tempo essa progressão da doença. Então, quanto antes procurar é melhor para a gente já ir tratando essas veias, antes que elas virem aquelas varizes calibrosas, além do perigo de, às vezes, um paciente idoso com aquelas varizes muito grandes encostar em algum lugar e ter um sangramento maior, isso assusta muito, é um vaso que está muito dilatado, então o sangramento é importante, né? Além disso, tem o risco de abrir ferida na perna, quantas pessoas a gente conhece que tem aquelas varizes grandes e depois começam a abrir feridas, então esse é o problema, não é só uma questão de vaidade, é questão de saúde mesmo. Muito bem, para você que está ligando à TV Candidez agora, você pode continuar participando conosco. O nosso WhatsApp está na tela, que é o 99932-6228. 99932-6228. O programa é ao vivo e hoje é dia 10 de maio. Nós estamos falando sobre a questão das varizes, prevenção e tratamento. Antes de chamar aqui o primeiro intervalo, nosso diretor Túlio está me avisando que daqui a pouquinho nós vamos chamar. Deixa eu dizer para você que está acompanhando o programa Mostra Grátis da Saúde que no dia 11 de junho, você que é casado, que quer participar do encontro de casais, né, preservando o seu casamento, participe conosco na Igreja Batista Betel, do encontro de casais da Igreja Batista Betel, que vai ser na Avenida Divino Espírito Santo, com Antônio Olímpio de Moraes, bem no centro aqui da Divinópolis. Falando em Igreja Batista Betel, falando em encontro de casais, você que quer preservar o seu casamento, participe desse grande evento. Eu quero mandar um grande abraço para o pastor Israel Leocádio, ele que é pastor da Igreja Batista Betel e que hoje está comemorando o seu aniversário. Pastor Israel, um grande abraço, parabéns aí pelo seu aniversário. Deixa eu mandar aqui um grande abraço também, antes de chamar o nosso intervalo, nosso primeiro e breve intervalo, para um outro casal simpaticíssimo aqui da Divinópolis, que é o Giovanni Lima e a Rejane. Esse casal que dirige a revista Checkmate. Aliás, a revista Checkmate, nessa semana, lançou a sua segunda edição, de 2022. Já são 2 edições em 2022. E o Giovanni Lima tem um recado para você, um resumo, como é que foi esse lançamento. Nós estamos aqui na V-House para lançar mais uma edição da revista Checkmate. A revista que vai falar sobre construção civil, mercado imobiliário, arquitetura, decoração, tudo isso você encontra nessa edição.
Mas antes, eu quero que você dê uma circulada para conhecer um pouco mais da loja Warehouse e os nossos convidados, que são os nossos anunciantes, articulistas, colunistas da revista. É isso? Vamos lá! Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the drum stop, hit the drum stop. I got all I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. Olá, boa noite. Meu nome é Paulo Júnior, da Somar Engenharia. É um prazer, estar comemorando os 10 anos da Somar, juntamente com a revista Checkmate. Obrigado e um abraço a todos aí. All the things I could have been, and I know you. Um abraço para o Giovanni Lima, para toda a equipe da revista Checkmate, com uma edição especial sobre a questão, principalmente no que diz respeito a urbanismo e também sobre a construção civil. É o nosso primeiro e breve intervalo, hein? Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo desta terça-feira aqui pela TV Candidez em Divinópolis. Lembrando para você que na próxima... Agora sim, Túlio, tá ligado aqui? Vamos ver. Ok, Túlio, obrigado. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira aqui pela TV Candidez em Divinópolis. Lembrando para você que na próxima terça-feira nós teremos aqui a presença do médico Dr. Vladimir Costa e Silva da Amplamente. Ele vai estar de volta aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. Obrigado aí ao Túlio. Vai falar sobre a questão
da saúde mental, muito ligada à questão também da pandemia, uma vez que nós estamos ainda meio que saindo da pandemia, graças a Deus. São informações importantes e, é claro, vai abordar também sobre a depressão e esse tema ligado à pandemia. Você não pode perder essa entrevista. Vai ser na próxima terça-feira, ao vivo, aqui pela TV Candidez, no programa Amostra Grátis da Saúde. Muito obrigado aí ao Túlio. Lembrando para você que o condomínio fechado de Scarpas teve agora um lançamento no dia 15 de abril. Foi um evento muito marcante, o Túlio vai colocar aí algumas imagens para a gente. E você que é de Divinópolis, você que é da região e você que gosta e que conhece a região de Capitólio, vale a pena você conhecer um pouco mais do condomínio fechado de Scarpas. Eu gosto muito de Capitólio e é uma cidade que acolhe muito bem o turista. E você que pretende fazer um investimento, vale a pena você obter mais informações. No Instagram, você pode conhecer um pouco mais desse trabalho. Condomínio Recanto de Scarpas, um condomínio fechado com muita segurança. O meu abraço para o doutor Cláudio Roberto Almada, ele que está à frente desse empreendimento. Ô Túlio, já eu vou chamar as duas fotos aí, tá ok? Que restam ainda neste bloco. De volta com a minha entrevistada. Estou recebendo hoje com muito prazer a doutora Paula Andrade, ela que é da Medivarizes. Ela é cirurgiã vascular e o nosso tema hoje é sobre a questão das varizes, prevenção e tratamento. Doutora Paula, nesse bloco eu gosto de contar um pouco mais da história do nosso entrevistado. Como é que é a história de vida da doutora Paula? Como é que foi a sua caminhada na sua, digamos, infância, adolescência, rumo à medicina? Primeiro, você nasceu em qual cidade? Eu nasci em Abaeté, aqui pertinho. Abaeté faz parte da região centro-oeste aqui do estado de Minas Gerais. Você ainda tem laços lá? Tenho, meus pais, meu irmão mora lá, minhas tias, minha avó, grande parte da minha família mora lá. E como é que é a família da Paula ver ela hoje como médica? Gera aquela satisfação no pai, na mãe e demais familiares? Acredito que sim. Era o sonho do meu pai que eu fosse médica, ele fica muito satisfeito. E eu sou a única médica da minha família, assim, meus irmãos não foram para essa área. Eu tenho uma tia que é médica, então o pessoal fica bem satisfeito e eu gosto também. Legal, que bacana. E como é que você tem dividido o seu tempo aqui em Divinópolis, na Medivarizes, também em Belo Horizonte? Como é que tem sido essa organização? Tem sido um pouco agitado, mas eu estou me dividindo ainda um pouquinho entre Belo Horizonte e aqui. Mas, a princípio, eu fico na Medivarizes às terças e sextas-feiras. Quarta-feira eu estou no consultório também. E eu estou me dividindo assim um pouquinho, mas eu vou vir para cá definitivamente ainda. E como é que foi a dizer, eu quero ser médica? Quando é que surgiu essa ideia? Já era algo que você alimentava desde a adolescência ou isso veio um pouco mais tarde? Não, desde a adolescência, eu acho que desde criança eu gostava muito de brincar, de cuidar do meu pai. Ele tem fazenda, então às vezes ele pegava um espinho, alguma coisa, e eu gostava de tirar, e ele falava que eu tinha que ser médica porque ele não sentia dor. Mas sempre foi um sonho mesmo e eu nasci em Abaeté, fui morar em Brasília, depois nós voltamos quando eu tinha 11 para 12 anos, para Abaeté de novo, e aí depois eu fui para Belo Horizonte fazer o terceiro ano, fiz a faculdade, residência, acabei ficando por lá, mas a cirurgia sempre foi meu sonho também, a medicina só me ganhou por conta da parte cirúrgica e é muito bom poder trabalhar. Mas engraçado, você falou da parte cirúrgica, passa uma ideia que você já queria fazer primeiro cirurgia, já pensou na cirurgia primeiro do que na medicina? Já. Eu gostava muito de assistir um programa de cirurgia plástica e eu falava, eu vou ser cirurgiã plástica, eu só queria fazer medicina para fazer cirurgia plástica. Acabei mudando de ideia no meio do caminho, no meio da minha formação como cirurgiã geral. Acabei vendo que eu gostava mais do agito da cirurgia mesmo do que da plástica. É uma excelente especialidade, mas eu acho que eu gosto mais de uma coisa mais agitada. É tão engraçada essa questão, né, de ser o médico clínico ou o médico da cirurgia, porque eu já tive o prazer aqui de entrevistar outros médicos, não na sua clínica da cirurgia vascular, mas outros, e eles sempre salientam que não gostam nem de passar perto de um centro cirúrgico, né? Tem colegas até que são médicos cardiologistas, mas são clínicos. Não fazem, não querem fazer nem impulsão, nada, não querem. E você já é um pouco diferente, né? Assim, dos que pensam da forma contrária, já gosta dessa questão. Sim. E como é que você tem sentido Divinópolis? Como é que Divinópolis está recebendo a médica Paula Andrade? Como é que você está sentindo essa acolhida aqui? Estou sendo muito bem acolhida, obrigada pessoal.
A cidade é muito gostosa, é grande, tem muita oportunidade para a gente poder trabalhar e poder desenvolver também. Estamos recebendo muito bem, mesmo sendo mulher, que a gente sabe que tem um pouco de preconceito, mas a cirurgia vascular tem recebido muito bem as mulheres. E as próprias pacientes do sexo feminino também, às vezes, preferem uma mulher, porque fica com vergonha de mostrar as pernas e tudo. Então, acho que tem tido uma receptividade muito boa aqui, a cidade é excelente. Qual é o dia que você atende aqui em Divinópolis? Assim? Eu estou na Medvarizes terça e sexta. Legal. Nós temos duas fotos aí de dois colegas médicos e são colegas aqui da doutora Paula Andrade que já passaram pelo programa, o Túlio vai colocar para a gente. E no caso é o doutor Robert Amorim, que esteve conosco, trazendo também aqui a sua experiência, a sua informação dentro da clínica da cirurgia vascular. E o outro é o doutor Gustavo Laranjo, né? Ele que é aqui da vizinha cidade de Oliveira. Eu não sei se o Túlio tem uma próxima foto dele, Túlio, ou não. Aí sim, obrigado, Túlio. E que também esteve aqui conosco. Muito obrigado aí ao nosso diretor Túlio por essas duas fotos. Vamos dar sequência aqui em algumas perguntas. A gente está recebendo aqui algumas perguntas dos telespectadores, hein? Vamos lá. Você pode participar conosco, hein? Tirando a sua dúvida, hoje é sobre o tema varizes, prevenção e tratamento. E quem está respondendo para a gente é a médica Paula Andrade. Há uma telespectadora que não quis se identificar, ela pergunta se ajuda a chegar em casa e colocar as pernas para o alto. Ela trabalha em ambiente bancário e tem sempre que ficar de pé. Obrigado por você que mandou a mensagem, mas não quis falar o nome. Obrigada. Ajuda sim. A gente sabe que elevar o membro ajuda a voltar a circulação, né, do sangue para o coração e tudo, então alivia bastante essa sensação de perna cansada e inchaço também. Olha só, a pessoa está mandando até um resultado aqui de um exame. A gente sempre gosta de dizer aqui, né, que é apenas um caminho aqui, uma dica. Olá, Samuel, boa noite. Pergunte à doutora Paula sobre o procedimento fumaça. Não sei se você está familiarizado com esse tema. A minha safena da perna esquerda deu um refluxo. Ela manda aqui o resultado, mas ela pergunta para você que nesse caso, o que pode ser o melhor tratamento? Você entendeu aqui a pergunta dela ou posso pedir ela para formular um pouco mais? Pode, pergunta só para ela direitinho o que é a fumaça. Provavelmente ela quis dizer espuma, não sei. Pergunte ela, por favor. Tá legal. Você que mandou aí a pergunta, eu vou pedir para você formular novamente, né, para que tenha mais clareza para a entrevistada, possa realmente tentar te ajudar aqui um pouco. Deixa eu abrir aqui mais uma pergunta. Olá, Samuel, boa noite. Sou aqui do bairro Bom Pastor. Quais são os tratamentos, qual é a cirurgia que tem que ser feita hoje no que diz respeito a varizes? São todos procedimentos simples? Obrigado, Laura, você que mandou a pergunta. Laura, do bairro Bom Pastor. Olá. Sim, as cirurgias de varizes hoje em dia são bem tranquilas de se fazer. A gente tem algumas opções quando é realmente indicado cirurgia. A gente tem a cirurgia convencional, que é retirar a safena, né? Quando, por exemplo, aquela outra paciente tinha um refluxo de safena, quando o paciente é sintomático, a gente tem que tratar, pode ser retirando mesmo a veia, ou hoje a gente tem a possibilidade de fazer até o endolaser, que é um aparelho que a gente entra dentro da veia e vem queimando a veia, sem ser preciso retirar, fazer um corte na perna mesmo para retirar. São todas muito tranquilas, o paciente geralmente interna de manhã, uma anestesia igual todo mundo conhece para parto, né? Anestesia nas costas, com uma sedação leve, cirurgia tranquila, dura de 1 a 2 horas e o paciente recebe alta no mesmo dia, é um procedimento muito seguro. Na clínica, por exemplo, nos consultórios, agora com a modernidade, quais são os procedimentos leves e que trazem um grande benefício, principalmente na recuperação da paciente? Você pode explicar um pouco para a gente? Sim. Hoje, como eu estou falando, quando o paciente tem indicação cirúrgica mesmo, é um paciente que tem mais varizes, a gente ainda insiste na questão da cirurgia. Mas os pacientes hoje têm a grande opção de fazer espuma, né, que é uma forma de preparo da medicação que ela vai queimar, entre aspas, a veia por dentro, secando essa veia, melhorando o problema do refluxo. Então, hoje a gente tem essa possibilidade do tratamento no consultório com a espuma, muito rapidinho, é uma punção, a gente prepara a medicação e injeta nessa medicação dentro da veia, o paciente sai do consultório tranquilo, pode seguir suas atividades habituais. A única orientação que a gente geralmente pede é ficar com a meia compressiva, mas é muito tranquilo, sim. Que bacana. Isso é um ganho muito grande, né, para o paciente, porque como é que era, por exemplo, você ainda não era médica, mas há uma década atrás, por exemplo, era algo, há 2 décadas atrás, por exemplo, era algo muito mais complicado. Sim, com certeza. Você sente que essa evolução ela chegou muito pontual na questão da cirurgia vascular? Sim, nossa, eu acho que é a grande vantagem, assim, o grande
boom da vascular foi essa possibilidade de fazer o tratamento ambulatorial. A gente sabe que na cirurgia convencional, geralmente a gente vai pedir para o paciente ficar 15 dias afastado do trabalho, coisa que hoje em dia a gente quase não pode fazer. Não é todo mundo que consegue ficar esses 15 dias afastado sem problemas. Então, o tratamento das varizes, seja com aplicação ou aplicação de espuma, isso dá muito mais mobilidade para o paciente, ele pode seguir sua vida normalmente. Então, esse foi assim um grande passo para a vascular, com certeza. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é Cleusa, moro no bairro Danilo Passos. Existe como acabar com os vasinhos nas pernas de maneira natural, bem naturalmente? Obrigado, Cleusa. Vamos ver como é que a médica Paula Andrade vai responder para você que está acompanhando o programa Amostra Grátis da Saúde, hein? Olha, infelizmente não. O único jeito que a gente tem realmente é tratar esses vasinhos e, igual eu falei no começo, tratar a causa dele. Se for um vasinho pequeno, que não tem nenhuma veinha por baixo, tudo bem, mas a gente também tem que fazer as aplicações. Mas é importante ver se esses vasinhos não são só a folhagem do problema. A gente tem que ver se tem algum refluxo mais importante, alguma veia mais alterada, mas infelizmente não tem como. Esses cremes que prometem melhorar varizes e tudo, eles não funcionam. Agora há pouco você falava sobre a questão da espuma, e a telespectadora ela pergunta para você explicar mais uma vez sobre a questão da escleroterapia com espuma, que é praticamente a resposta que você deu, não é isso? Você pode explicar? Claro. Escleroterapia, diria que é o termo técnico. Sim, a escleroterapia é o procedimento de fazer as aplicações, né? A escleroterapia com espuma, ela vai ser reservada para os pacientes que têm as varizes de maior calibre, que são aquelas varizes mesmo que todo mundo reconhece, na hora que vê e fala realmente tem varizes, mas a gente tem às vezes algumas varizes mais internas que ainda não chegaram a aumentar tanto o tamanho, que também merecem ser tratadas com espuma, porque a espuma ela vai ser uma medicação, que é o polidocanol, preparado em formato de espuma, microbolhas que vão lesar a veia por dentro e causar o fechamento dessa veia, resolvendo o problema da varize. Legal. Para você que está acompanhando a TV Candidez, a gente está recebendo hoje a médica Paula Andrade, ela é cirurgiã vascular Medivarizes. É o nosso segundo e breve intervalo. Você pode continuar participando, enviando a sua pergunta. Eu estou recebendo perguntas a respeito do inchaço nas pernas, hein? No próximo bloco a gente vai dar sequência nesse assunto. É um minuto só e a gente está de volta. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Hoje a gente está recebendo com muito prazer a médica cirurgiã vascular, doutora Paula Andrade. Eu já falei que na próxima terça-feira, dia 17, a gente vai receber aqui no estúdio da TV Candidez
com muito prazer a presença do médico psiquiatra Dr. Vladimir Costa e Silva. E no dia 24 de maio, nós vamos receber aqui o fisioterapeuta, osteopata, o Tiago Correia. Eu estive lá, gravei uma curta chamada e o nosso diretor Túlio coloca pra gente. E na terça-feira, dia 24 de maio, eu vou ter o prazer de receber aqui no estúdio da TV Candidez, no programa Amostra Grátis da Saúde, a presença do fisioterapeuta Tiago Correia. Tiago, programa Amostra Grátis, boa noite. O que de mais importante o público que nos acompanha vai poder conferir nessa entrevista, principalmente no que diz respeito à coluna, a questão da postura, prevenção e os novos tratamentos. Boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite, pessoal da TV Candidez. Nós vamos estar abordando sobre a intervenção da osteopatia na coluna, que é um tratamento onde nós vamos trabalhar essas disfunções e restabelecer o movimento e a função na coluna. Como também dicas para você que tem dor e ficar livre das dores no seu dia a dia. O Tiago, tem uma questão importante também, que é o papel da fisioterapia na recuperação, tanto de traumas quanto pós-cirúrgico. Ela é importante e, na maioria das vezes, eu posso dizer que ela é fundamental? Sim, com certeza. Nós vamos estar também falando sobre essa questão do pós-tratamento imediato, onde você vai trabalhar a manutenção e a prevenção do seu quadro, podendo fazer uma atividade física para manter e estabilizar a sua musculatura e com isso você ter um alívio da dor e uma boa noite de sono. Tiago, obrigado aqui pela presença. Portanto, dia 24 de maio, ao vivo, na TV Candidez, no programa Amostra Grátis da Saúde. Até lá, Tiago. Até lá, boa noite, pessoal. Um abraço para o fisioterapeuta Tiago Correia, vai estar aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. A gente vai falar sobre essa questão, né, das dores da coluna. Já a pesquisa que comprova que ao longo da vida, praticamente todas as pessoas em algum momento vão apresentar algum tipo de problema. Eu falava dessa entrevista que vai ser no dia 24 de maio, no dia 31 de maio, hein? É a última terça-feira. Eu vou ter o prazer de receber aqui o Dr. André Moraes, cirurgião plástico. Mas no próximo bloco eu vou contar um pouco dessa história. Um abraço para o Dr. André Moraes, hein? Parceiro da TV Candidez. De volta com a doutora Paula Andrade, Med Varizes, está aqui hoje com a gente. Tem muitas as perguntas. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é Jussara. As varizes nas pernas podem ser secundárias a algum outro tipo de problema que a pessoa às vezes nem sabe? Vamos ver como é que a doutora Paula vai te responder aí. Jussara, obrigada pela pergunta. Sim, quando o paciente tem algum problema que a gente fala de varizes pélvicas, né, que é uma compressão de uma veia interna, sim, as varizes podem ser secundárias a esse problema. Mas na grande maioria das vezes, graças a Deus, o problema é mais primário mesmo, secundário a um problema nas safenas, que são nossas veias principais das pernas. Mas quando ela é primária é por conta da safena, e se for secundária tem alguma coisa comprimindo a veia do abdômen, e aí as varizes podem ser essa manifestação, sim. Muito bem, a Daniela está pedindo aqui para você falar sobre o sintoma das varizes. Ela pode apresentar algum tipo de sintoma e principalmente dores? Obrigado, Daniela. Não falou aqui o bairro, não tem problema. Com certeza, Daniela, pode sim. O paciente com varizes, seja ela às vezes de grosso calibre ou até pequeno calibre, a gente sabe que vai ter cansaço, às vezes coceira nas pernas, inchaço, uma sensação de queimação. Isso tudo são sintomas de varizes, sim. Bom, ela está perguntando aqui, acabou de mandar mais uma outra pergunta aqui sobre os casos mais graves. Como é que deve ser o procedimento? Você falou no bloco anterior que os casos mais graves, eles são remetidos por um ambiente hospitalar, sim, não é isso? Sim. E que requer. Que casos mais graves? Você poderia enfatizar novamente para a gente aqui? E o que a pessoa deve fazer para não chegar a esse ponto? Sim. Os casos mais graves, eu acredito que ela se refere à quantidade de varizes, né? A gente tem que realmente dar preferência para tratar o quanto antes. A gente prefere pacientes... indicar cirurgia para paciente que tem muita varizes, paciente que às vezes vai ter que mexer nas duas safenas, vai ter que virar, vai ter aqueles vasos grandes, a gente prefere fazer no bloco cirúrgico, às vezes pela praticidade, o paciente quer um resultado um pouco mais rápido, a gente sabe que tirou, a cirurgia acabou, a gente já tirou as veias, então está resolvido, aquele problema ali não vai voltar. Às vezes a gente
pega para fazer esses pacientes com bastante varizes no consultório, então é um tratamento um pouco mais demorado, o paciente pode sentir um pouquinho de desconforto, porque quando seca essa varize, né, com a espuma, igual a gente comentou no bloco anterior, pode formar o que a gente chama de esclero, que como se fosse um coágulozinho dentro da veia que a gente tem que drenar na próxima sessão, então é um pouco mais arrastado. Mas a cirurgia tem ainda suas indicações, paciente com bastante sintoma, às vezes paciente que não tolera muito dor, porque a gente tem que fazer esse procedimento com uma picadinha na pele, que por menor que seja a agulha, tem paciente que não tolera. Então, os pacientes que são muito sentidos, né, que sentem muita dor, às vezes até preferem fazer em bloco cirúrgico, porque aí tem anestesia e não sente dor nenhuma. É uma possibilidade também. A Marli Antônio está dizendo aqui que ela sempre faz aplicações, já fez as aplicações, mas a última foi há 4 anos atrás. E agora ela começa a aparecer alguns sinais. Ela pergunta aqui se tem um número certo de aplicações para fazer durante o tratamento. Ela chegou a fazer 5 e depois parou. Obrigado, Marli Antônio. Não falou bairro, não tem problema. Vamos ver como é que a doutora Paula vai falar sobre essa questão das aplicações e qual é o número necessário. Acredito eu que deva ser caso por caso. Vamos ver como é que ela vai responder. Sim, Marli, a indicação vai ser individual e também da quantidade de vasinhos que você tem, né? Igual a senhora comentou, tem 4 anos que não faz, então pode ser que já tenha uma quantidade maior. Os pacientes às vezes ficam pensando, estética eu vou deixar para fazer depois. Na hora que vem a gente indica uma grande quantidade de sessões, realmente porque o problema acumulou. Se a senhora fez 5 sessões, provavelmente tinha pouco. A gente consegue fazer mais ou menos 5 sessões aí, uma quantidade boa de aplicações para o paciente ter um resultado bom, mas não existe um número mágico, infelizmente. A gente geralmente passa de 5 em 5 até para ter uma noção, mas é um mínimo de 5 sessões. Depois a senhora fazendo todo ano, a gente consegue manter uma aplicação a cada 6 meses, dá para fazer uma manutenção com menos sessões. Olá, Samuel, boa noite. As varizes nas pernas podem apresentar algum problema cardíaco e até mesmo AVC? A pessoa não quis se identificar. Doutora Paula Andrade responde para a gente. Não, no sentido de gerar AVC, não. A gente sabe que as veias mais dilatadas, né, que são as varizes, elas têm um risco do paciente evoluir com trombose, porque aquela veia muito dilatada, com sangue parado, geralmente é um paciente que provavelmente não está caminhando tanto, então tem esse risco de evoluir para trombose e ter outras complicações. Mas se for um paciente assim, ativo, que tem realmente as varizes, mas está conseguindo, né, movimentar e tudo, não pode causar AVC assim, não. Paula, como é que é a vida de quem gosta de fazer uma academia e tem problema de varizes? Como é que deve ser essa questão da orientação do profissional? Tem que ser uma orientação diferenciada? Que atenção o paciente e o professor devem ter? Sugiro que faça bastante exercício de panturrilha para poder melhorar bem a questão do bombeamento do sangue de volta para o coração. E pode fazer e deve fazer atividade física, desde que orientado, acompanhado por um profissional. Mas pode fazer sim atividade física. A gente sugere que evite atividades de muito impacto, muito salto, essas coisas. Mas em geral, uma atividade física regular já é o suficiente. Pode e deve fazer sim. Legal, a Eleni está dizendo aqui, com tantos avanços que estão acontecendo na medicina, pergunte à médica se há algum tipo de benefício no que diz respeito às dores que as aplicações podem causar. Tem algum? Não sei se você conseguiu entender. Sim, ela quer saber se tem aplicação sem dor. Obrigado, Elenice, pela sua mensagem. Tem sim. Já tem muitas tecnologias que a gente tem. Um deles é o esfriador de pele, ele fica soprando um vento geladinho onde a gente vai aplicar, que isso alivia bastante a dor da paciente. Tem o geladinho, que às vezes pode incomodar, mas aí você não sente a dor da picada. Então isso é uma possibilidade. Tem alguns lasers que também são um pouco doloridos, mas menos do que as aplicações, então depende muito do paciente. Mas esse resfriador de pele veio para mudar a vida dos pacientes das aplicações. E já está valendo? Já está em atuação? Já, com certeza. Lá na Meia de Varizes nós ainda não temos, estamos negociando para poder ter, mas é uma realidade. Que bacana, então breve vai estar aqui também. Sim. Vamos falar um pouco sobre a questão do inchaço, né? Por que causa um inchaço na perna? Tem relação com varizes? Seria essa a minha primeira pergunta. Sim, eu acho que a grande parte dos pacientes que têm inchaço, a grande maioria deles vai ter um nível de insuficiência venosa, né, de doença venosa nas pernas. A gente tem que saber diferenciar se esse paciente não tem também um problema cardíaco, né? Claro que aqueles pacientes que têm insuficiência cardíaca, uma pressão descompensada, pode ter essa
causa que a gente fala cardiogênica, né? O problema do paciente é o coração, então ele começa a ter esse inchaço. Mas no caso das varizes, é pela dificuldade de drenar esse sangue de volta para o coração, para o corpo. As veias vão ficando muito dilatadas, formando as varizes, e acontece um extravasamento de líquido por conta dessa pressão aumentada. Então esse líquido vai extravasando e causando edema na pele. Às vezes pode estirar muito a pele, a gente vê aqueles pacientes que apertam tão inchada que fica ressecada, fica coçando. Isso tudo é sinal de edema, né? É importante a gente manter sempre hidratada a pele para poder ajudar a não abrir feridas. E olha só, acabou de chegar aqui uma pergunta, bem antes de eu te fazer essa primeira pergunta, que a pessoa fala sobre dor e coceira nas pernas, mas não aparece muito inchada, aparece muita vermelhidão. O que é que pode ser? Ela diz aqui que é na panturrilha. Olha, na panturrilha, assim, edema, a gente sempre fica preocupado com trombose, mas se é uma coisa recorrente, se você percebe isso todos os dias, né, dificilmente isso vai ser um episódio de trombose, porque a trombose é uma coisa mais aguda. Mas a varizes, né, a doença venosa crônica, causa sim uma vermelhidão, às vezes principalmente quando o paciente fica movimentando muito, sente uma sensação de queimação, de coceira, isso tudo é sinal de doença venosa, vale a pena procurar um angiologista. E quando a gente fala da questão do inchaço, pode ter uma relação também com a questão genética? Com certeza, com certeza. A gente já sabe que hoje tem duas entidades, vamos dizer assim, que é o lipedema e o linfedema, que são acúmulos de líquido, mas não de origem da veia. É um líquido das células de defesa dentro do nosso sistema linfático que causa esse edema, principalmente na região do tornozelo, poupando o pé, que a gente fala, vem com aquela perna bem grossa e aí na região do tornozelo fica fino e o pé incha de novo. Então a gente tem realmente que avaliar o paciente para saber dizer o que é. Mas essas questões do linfedema, lipedema, tem um grande componente genético, sim. Legal, nós estamos ao vivo nesta terça-feira aqui pela TV Cand 10, hoje é dia 10 de maio. O Túlio está me avisando aqui que nós temos que chamar o nosso terceiro e último intervalo comercial. E é claro que dá tempo de você participar conosco. Enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida, a gente está recebendo hoje com muito prazer a doutora Paula Andrade. Ela é médica cirurgiã vascular, é sua primeira entrevista ao vivo, né? E eu fico muito lisonjeado que é aqui no estúdio da TV Cand 10, no programa Amostra Grátis da Saúde. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais perguntas e, é claro, já para fazer as nossas despedidas. Daqui a pouco a gente volta. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância.
Muito bem, estou de volta ao vivo nesta terça-feira, hoje é dia 10 de maio. Olha só, os congressos médicos estão acontecendo, estão voltando aos poucos em todo o país. Nós tivemos 2020 com uma paralisação geral. No segundo semestre de 2020 nós tivemos aí alguns eventos que foram na plataforma da internet, na plataforma digital, 2021 também. No finalzinho começou a voltar. E agora, 2022, os congressos médicos estão de volta. Em Gramado no Rio Grande do Sul, para quem não sabe, é um dos melhores e mais procurados destinos do país. Já está confirmado alguns desses eventos. O Túlio vai colocar aí uma pequena imagem para a gente enquanto a gente trazer essa informação, que vai ser em outubro, que é a questão do Congresso Brasileiro de Cirurgia de Hérnia. Dr. Gustavo Soares nos trazia essa informação, então nós estaremos acompanhando e trazendo aqui todas essas informações. E também a respeito do Congresso Brasileiro de Oftalmologia, que acontece em setembro. Gramado e Canela recebendo dois grandes eventos da saúde em setembro e também outubro. Na próxima semana eu vou trazer aqui mais informações sobre esse detalhe, hein? Um grande abraço aí para todos que gostam e apreciam a cidade de Gramado. Eu dizia aqui que no dia 31 de maio eu vou receber aqui, vai ser a última terça-feira do mês, a presença do cirurgião plástico Dr. André Moraes. Dr. André Moraes, que está numa nova clínica, no novo ambiente. E o Túlio coloca agora pra gente esse novo vídeo. So far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. Um abraço para o Edson Souza, vereador aqui da nossa cidade, pai do Dr. André Moraes. Um abraço para a Daniele, o Dr. André e a Daniele, que estão vivendo um momento muito especial com a chegada do segundo filho, o Ícaro, eles que já são pais do Luca. De volta ao vivo com a doutora Paula Andrade, está aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. Doutora Paula Andrade, nesse último bloco, começa a chegar muitas perguntas, e é claro que a gente vai fazer todas elas aqui com bastante calma. A gente já está caminhando para o final do programa. Olá, Samuel. Gostaria que a doutora Paula falasse sobre a questão do laser para varizes. O que ela acha em relação às agulhas? Sou a Miriam, sou de Nova Serrana. Está dizendo aqui que quer procurar aqui a doutora Paula Andrade. Obrigado, viu, Miriam? Um abraço a todos de Nova Serrana. Ei, Miriam, um abraço. O laser, ele é uma dessas tecnologias que eu tinha comentado, né, de melhorar a vida do paciente, tanto em relação à dor. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer apenas o laser em alguns tipos de vasinhos, os mais finos, mas a gente também tem a possibilidade de associar o laser com as agulhinhas, as aplicações. Então, o laser ele é um método menos doloroso, mas também tem um pouquinho de dor, mas é uma possibilidade sim. Ele é um método eficaz para os vasos de menor calibre, é uma boa opção. E aí, no caso, é o médico quem vai fazer essa avaliação. Sim, qual tipo claro, de procedimento é o mais sim. viável. A pessoa pode chegar e falar, eu quero laser, mas nem sempre isso vai ser indicado. Nem sempre. A gente tem sempre que passar pela avaliação e ver se o laser vai ser um bom método para o seu vasinho. Se for, às vezes, uma variz de grosso calibre, né, as varizes que a gente vê mesmo, não adianta fazer laser, não. Olá, Samuel. Boa noite. Eu sou Antônia, moro no bairro Jardinópolis. Até que idade pode fazer a cirurgia de espuma? Um idoso
e pode fazer esse tipo de procedimento? Antônia, bairro Jardinópolis. Obrigado a todos aí do Jardinópolis. Oi, Antônia. Pode sim. A gente tem feito muito em paciente idoso que às vezes começa a ter episódio de sangramento. A gente tem indicado fazer essas espumas, justamente porque às vezes o risco cirúrgico desse paciente é muito elevado, então não tem como levar ele para uma mesa de cirurgia para fazer o tratamento das varizes. E às vezes a gente faz essa espuma também quando o paciente começa a ter feridas. Então, paciente idoso que já está com muita varizes e começa a ter ferida na perna, a espuma é uma excelente opção. Não tem ainda um limite de idade, mas a gente pode fazer um procedimento bem seguro e um procedimento excelente para esses pacientes mais idosos que não têm condição de fazer a cirurgia pela idade, o risco mesmo, e às vezes tem feridas, a espuma é uma boa indicação. Olha aqui, tem algumas perguntas aqui interessantes. Eu vou resumir aqui para a doutora Paula. 2 pessoas perguntaram, quando se fala em vasinhos, nós estamos falando apenas das mulheres ou os homens também podem apresentar esse problema? Com certeza, os homens também podem apresentar e apresentam. A gente tem visto realmente um aumento da procura desses pacientes, né, do sexo masculino no consultório. Eu acho que pela quantidade de pelo nas pernas, os homens não percebem tanto e às vezes deixam para procurar quando começa a ter as varizes maiores, que aí sim vê no pelo, né, vê apesar do pelo. Mas sim, vasinhos e varizes também acometem os homens. Olá, Samuel, boa noite. Como diagnosticar a doença venosa? Quais são os exames que devem ser realizados? A doutora Paula responde para a gente. Sim, principalmente um exame físico bem feito, né? Um angiologista ou até um clínico é capaz de ver se a perna está ficando inchada, se está começando a ter varizes, algumas manchas na pele, na região aqui do tornozelo vai ficando mais escurecido. Um exame físico é capaz de ver, mas para a gente ter certeza de o que está causando aquilo, é o duplex scan, que é a ultrassom das pernas, para a gente ver como estão as safenas, se tem algum refluxo importante, alguma coisa que precisa ser tratada, ou se são só vasinhos mais simples, mas o principal então é o exame físico e o ultrassom. Olá, Samuel, boa noite. É necessário esperar ter todos os filhos que a mulher quer ter para somente depois operar as varizes? A pessoa não quis se identificar. Obrigado pela pergunta. Vamos ver como é que é a opinião da doutora Paula Andrade, aqui ao vivo na TV Candidez. Não precisa esperar, não. A gente sabe que muitas mulheres deixam acumular para fazer tudo depois de uma vez só. A gente só pede para não... A gente não consegue fazer, né, realmente o tratamento enquanto a paciente está amamentando, que é um período muito frágil, muito especial, então não vamos mexer com isso. Mas não precisa esperar ter todos os filhos, não. Até porque senão depois vai acumulando e junta muita coisa para a gente fazer. Então, entre um filho e outro, pode procurar o médico para a gente começar o tratamento e aí depois, na hora que encerrar, se achar que ainda precisa fazer alguma aplicação, a gente faz de novo. Muito bem. O telefone é o 31 12 01 21, não é isso? Isso. Que é a Med Varizes aqui em Divinópolis, um ambiente que ficou muito bem instalado, né, muito bem preparado, foi muito bem cuidado. Sim, eu me lembro que o Gustavo, bem antes da concepção, já me falava que já estava projetando isso aí. Que legal. Sim, sim. O que tem de mais importante nessa sua última participação, doutora Paula Andrade, você gostaria de deixar marcado para o telespectador que nos acompanha? O que a telespectadora e o telespectador, quando o assunto é varizes, precisa saber e que recado você gostaria para a gente fechar essa sua participação ao vivo aqui na TV Candidez? Sim, o principal recado é que a prevenção é o principal. Não deixar realmente para depois, não ficar pensando que é só uma questão estética, porque a gente já sabe que não é. Então, assim, tratar enquanto é tempo, a gente tem lá na Med Varizes muitos métodos para a gente poder tratar, não ficar deixando acumulando para a gente depois ter muito vasinho para fazer, o paciente às vezes depois vai sentir muito mais dor. Então, assim, o paciente fazer uma atividade física, se for uma pessoa que fica muito tempo de pé ou muito tempo assentada, procurar pequenos intervalos para caminhar, movimentar, dentro do possível usar meia de compressão também. E meu recado é procurar a gente lá na Med Varizes, a gente está na Getúlio Vargas. Nós somos uma equipe grande, uma equipe preparada e a gente está de portas abertas para atender vocês. Muito bem, o 31 12 01 21, mais uma vez o nosso diretor publicou ali também. Muito obrigado pela sua presença. Leve um abraço ao doutor Gustavo Laranjo, nosso abraço ao doutor Robert Amorim, né? Um abraço também ao Henrique Prudente, sim, né? Com lá na certeza. Inova, que é um profissional que já esteve aqui conosco. Ele é médico ortopedista, né? Mande o nosso abraço para ele. Pode deixar. Não sei se você sabe da história do Henrique, ele é de Divinópolis, né? Ele é o primeiro médico de Divinópolis a se formar na Universidade Federal São João del Rei, campus Divinópolis. Bacana. Muito bacana. Obrigado, viu, doutora Paula, Obrigada pela sua você, presença. Samuel. Espero que você tenha gostado. Eu lembro a todos que a reprise você acompanha no sábado, a partir de 13h, aqui pela TV Candidez. Ao vivo é toda terça, aqui na TV Candidez. Para você, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite.
Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.